Boa noite, pessoal. Vou iniciar a aula de fisiologia para a turma de radiologia. Aguardar o pessoal entrar para a gente iniciar a aula, tá? Boa noite, Ana Laura, Thaís. Deixar o pessoal, Dudinha Alves, o pessoal ir entrando aqui, aí eu inicio a aula, tá? Ana Bolicário, boa noite. Andresa, Neide, alunas de biomedicina, egressas, na verdade, né? Formadas já, boa noite para vocês. Ana Lúcia, Carla. Então, dá uns minutinhos aí, tá, gente? Só para vocês irem entrando. Pra turma aí, entrando aí na aula, tá? Então, boa noite, gente. Sou professora Clênia Batista, bióloga, professora da Faculdade Santa Emília de Rodar, Universidade, faz parte do grupo Universidade Brasil. E agora, devido à pandemia que a gente está vivenciando, né, na atualidade, para resguardar a nossa saúde e, né, dos demais na população, foi importante essa conduta, né, que outras faculdades e universidades também estão tomando, tiveram, né, foi divulgado hoje, algumas vão parar apenas amanhã. Então foi extremamente importante que a gente trabalhe com a prevenção, né? Então, boa noite para quem está entrando aí, Tamires, boa noite da turma da manhã de enfermagem, né? Shirley, boa noite a todo mundo. É importante que vocês compreendam a importância, né, a necessidade da gente estar nesse momento, vamos dizer assim, isolados na medida do possível, evitando contatos na medida do possível aí, para que a gente não propague o vírus. Então, a gente sabe que o grupo de risco são pessoas idosas, pessoas com problemas de saúde como diabetes, hipertensão, problemas respiratórios, entre outros. E o Covid-19, o coronavírus, ele atinge, né, de forma mais letal essas pessoas, né? As complicações, elas são maiores nessas pessoas. Boa noite, Antônia, aluna de biomedicina, Divani. Então, sejam bem-vindos para a aula de fisiologia. Então, é importante que vocês tenham os cuidados necessários na casa de vocês também, tá? No dia a dia de vocês, em relação à higienização das mãos, aos cuidados em não tocar outras pessoas. Isso agora é uma questão de saúde pública, então é extremamente importante que seja colocado, né, em prática, principalmente o que vocês aprenderam, muitos de vocês já aprenderam aí dentro, né, das disciplinas que vocês tiveram. Boa noite, Júnior. Então, pessoal de radiologia, por exemplo, né, que é essa turma que eu vou dar aula hoje à noite de fisiologia. Então, quando vocês estavam no P1, a gente falava sobre biossegurança, e um dos pontos que a gente, né, bateu bem o martelo foi a questão da lavagem das mãos. Então, coloquem em prática aquilo que vocês aprenderam, eduquem e ensinem para as outras pessoas como fazer a lavagem das mãos corretamente, fazendo com que a gente não fique exposto, né, e nem exponha outras pessoas. É fundamental para que vocês não contaminem a si próprios ou levem, né, o vírus adiante. Então, boa noite, Maria, aluna de estética, seja bem-vinda.
Então é importante que vocês tenham essa consciência, essa orientação, e que a gente não está fazendo nada de forma arbitrária. Vocês estão vendo que o mundo todo está parando, né? A Espanha fechou suas fronteiras, a Itália, a França, na verdade a Europa como um todo, ela tomou essa atitude para preservar, né, a sua população, que a gente está vendo que o surto lá está muito grande. Então, Ana Lúcia está dizendo aqui que lavar as mãos, né? Já ensinei todo mundo aqui de casa. Isso mesmo, Ana. É extremamente importante que a gente coloque em prática as condutas, né, que vocês aprenderam em sala de aula e que também, né, está sendo propagada aí pelo Ministério da Saúde, pelos profissionais de saúde de cada cidade, cada estado, que está focando e ensinando a forma correta de se prevenir. Então, a prevenção é o principal meio da gente evitar a doença, certo? Quem foi aluno meu de parasitologia sabe, parasitologia e microbiologia sabe o quanto que é importante não negligenciar a prevenção, né? Então, a gente, na atualidade, tem muitas outras doenças, né, que são chamadas até de doenças negligenciadas, como algumas doenças parasitárias, né, causadas por protozoários, por eumintos. Não vem ao caso aqui, mas, né, só citando essa questão de que seriam doenças que não deveriam mais estar na população, mas por falta de prevenção, de medidas, né, de higiene, medidas governamentais, como a implementação de saneamento básico adequado para a população, onde estaria disponibilizando água tratada e o recolhimento adequado do esgoto. Então, é extremamente importante que a gente atue agora, né, e coloque em prática as medidas preventivas. Então, já deu um tempinho aí, tá? A gente já tá a 7 minutos. Então, vou começar a nossa aula, certo? Quem estava acompanhando as minhas aulas de ontem, eu consegui corrigir aqui o slide, tá? Então, para vocês, agora vocês conseguem visualizar na posição correta, tá? Para mim tá ao contrário, mas como eu tô acompanhando aqui pelo computador, então eu vou conseguir fazer a leitura adequada também para vocês durante a aula. Então, vocês já têm esse material em mãos, né? Eu enviei para vocês. Então, vocês vão acompanhando, né? Os alunos do P3 de Radiologia vão acompanhando e eu vou esclarecendo aqui a aula que a gente vai dar continuidade. No caso, a aula de Fisiologia. E estávamos falando sobre o sistema respiratório, né? Então, a gente já estava, na verdade, próximo de encerrar o sistema respiratório. Quem tiver com o material aí para acompanhar, a gente estava no slide, a gente vai começar hoje a partir do slide 31, certo? Então, eu vou colocar aqui para que vocês acompanhem. Então, gente, eu vou me afastar um pouquinho, tá? Que é para o celular ele ficar com ficar nítido, tá? Para vocês aqui atrás. Então, eu vou me afastar um pouquinho para que vocês acompanhem enquanto eu faço a explicação, tá? Então, na semana passada, a gente estava explicando sobre essa questão do volume, né, pulmonar que a gente tem. E ficou faltando, né, porque já foi no finalzinho da aula, ficou faltando eu explicar a questão que existe diferenças entre a capacidade pulmonar entre homens e mulheres, tá? Então, o volume pulmonar entre homens e mulheres vai ter uma pequena diferença, certo? Então, se vocês puderem acompanhar nesse quadrinho aqui embaixo, ele está explicando justamente essa variação entre homens e mulheres. Então, a capacidade vital que está no quadrinho, ele está explicando que é a capacidade que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? A capacidade de inspiração e expiração que a gente vai estar utilizando a todo momento. Aquela capacidade que vai ser o somatório do volume de reserva inspiratório, né? Então, quando eu
inflar nosso pulmão, né? Quando a gente colocar o máximo de ar possível. Lembrando que no momento da inspiração, a gente normalmente, né, numa inspiração normal, na inspiração e na expiração, a gente não vai inspirar tudo e não vai expirar tudo, né? Então, nossa capacidade de inspiração ali, ela vai ter uma variação, mas a gente pode conscientemente, né, puxar um pouco mais de ar. O mesmo fato ocorre quando a gente vai fazer a expiração. Então, a expiração, lembrando que a gente vai ter o volume de reserva expiratório. Esse volume, ele não pode ser, na verdade, o volume residual, ele não pode ser posto para fora, tá? Nosso pulmão, ele sempre vai ter um volume que vai permanecer dentro do nosso pulmão, como a gente vê aqui no gráfico, que seria aqui em torno de 1.200 ml, certo? Então, boa noite, quem está chegando. Pessoal, vão colocando quem é o aluno do P3, tá? Coloque nome e sobrenome, por favor, para eu poder depois acompanhar quem é que estava na live, certo? Boa noite, Samara. Então, esse volume residual mais o volume de reserva expiratório mais a capacidade inspiratória, a gente vai ter o somatório disso tudo, a capacidade pulmonar total, tá? Só que, como eu falei, o volume residual, ele não é expirado, certo? Não vai estar ali sendo posto para fora. Lógico que ele vai estar sendo renovado, porque o ar dentro do pulmão, né? A gente inspira e expira a todo momento. Então, Ana Lúcia, Ana Laura, Ana Maria Lins, Rafael, Ana Clara, sejam, né, todos bem-vindos aí, boa noite. Continuem colocando o nome de vocês, tá? Então, a gente vai ter essa capacidade, né, pulmonar, que não necessariamente vai ser a capacidade que a gente vai estar inspirando e expirando a todo momento. Samantha Salles, Maiara Cristina, Arthur Jales, boa noite. Então, gente, o volume pulmonar entre homens e mulheres, como eu tinha falado, vai ter diferença. A capacidade pulmonar do homem, ele vai ser em torno de 5.800 ml. Já a capacidade pulmonar da mulher em torno de 4.200, certo? Então, Gerlúcia, boa noite. Então, a gente vê que o volume de reserva inspiratório no homem, ele é bem maior. Ele é em torno de 3.000 ml, enquanto que na mulher é de 1.900 ml. O volume corrente é o mesmo entre homens e mulheres, tá? O volume corrente vai ser este volume aqui, em torno de 500 ml. A gente vai ter também o volume de reserva expiratório, que no homem é em torno de 1.100 ml e na mulher 700 ml. E por último, o volume residual, que no homem é em torno de 1.200 e na mulher em torno de 1.100. A capacidade inspiratória, então, vai ser o somatório do volume de reserva inspiratório mais o volume corrente. Já a capacidade residual funcional vai ser o volume residual de reserva expiratório mais o volume residual. E a capacidade vital, a gente tira o volume residual, tá? Como foi dito na aula passada, ainda bem que a gente tem esse volume residual, né? Porque graças a ele, quando a gente está engasgado, né, de forma a obstruir completamente as vias aéreas,
A gente, através da manobra de Heimlich, né, ao fazer a manobra, onde a gente faz uma pressão vindo por trás da pessoa, né, faz uma pressão na região abdominal, puxando para trás e para cima. Então a gente consegue fazer uma pressão suficiente na cavidade, na região abdominal, né, que vai para a torácica, que faz com que esse ar residual que está dentro do pulmão acabe tendo força suficiente para expelir aquela obstrução. Lógico que isso vai variar, né, do que é que está obstruindo. Em alguns casos é realmente necessário uma situação mais emergencial, como uma traqueostomia. Então, Rafael está perguntando aqui, professora, a variação entre crianças do gênero masculino e feminino também será diferente? Sim, só que aí no caso vai ser menor essa diferença, tá, Rafael? Porque eles são menores, né? Então a capacidade deles vai ser menor do que o adulto e a diferença entre eles também vai ser menor. Então, os movimentos respiratórios, quando a gente pratica exercício, né, a gente tem a necessidade que os músculos vão ter de energia para eles estarem funcionando. E aí eles vão necessitar para isso uma quantidade maior de oxigênio para poder gerar essa energia. E essa energia que vai ser gerada vai poder fazer com que haja, né, energia suficiente para a contração muscular. A gente também tinha falado um pouquinho sobre isso na aula passada. Por isso que quando a gente está realizando uma atividade física, uma das primeiras coisas que a gente observa é o aumento da nossa temperatura. Por quê? Porque a gente está gastando energia, né? Está queimando ATP ali para que as fibras musculares elas tenham força suficiente para contrair o músculo e fazer aquele exercício que a gente está realizando naquele momento. Então, quanto mais rápido, né, quanto mais intenso for o exercício que você estiver fazendo, mais energia vai ser necessária, né? Então, mais oxigênio vai ser necessário. E aí, o que é que acontece quando a gente está fazendo exercício? O que é que acontece com a nossa respiração? Hein, gente? O que é que acontece quando a gente está fazendo exercício? Vamos supor que eu dei até o exemplo na semana passada, se a gente saísse aqui da sala de aula e fosse correndo até a esquina, quando a gente chegasse lá, como estaria a nossa respiração? Esperando vocês responderem. Então, eu quero que vocês me respondam para depois eu explicar. Quando vocês estão correndo ou faz alguma atividade, né? O que é que acontece com a nossa respiração quando a gente para? Então, Rafael vai responder aqui, a nossa respiração fica bem acelerada, a Aninha fica acelerada, a Ana Lúcia disse que estaria morta sem ar. Então vão respondendo aqui que meu filhote tá perturbando, tá atrapalhando aqui a aula. Só um minuto. Menino, você gosta de aparecer nas minhas aulas, né? Então, pra quem não conhece, esse é o TED, gente, tá perturbando aqui, né, bebê? Então, Samantha tá dizendo que fica mais curta. Então, realmente, gente, quando a gente faz um exercício, o que é que vai acontecer? A gente vai ficar com a respiração ofegante, né? A gente vai respirar, a gente vai hiperventilar, a gente vai respirar muito mais rápido. Eita, Rafael! Procura, põe cartaz, que vai que alguém achou seu gatinho, divulga na internet. Pode ser que encontrem ele. Então, a respiração ela vai se tornar mais ofegante. Por que que isso ocorre? Porque o aumento da respiração celular vai produzir uma maior quantidade de gás carbônico, aumentando o centro respiratório,
que por vez vai aumentar o ritmo dos movimentos respiratórios. Então, o que é que a gente está dizendo aqui? Como eu estava falando, a gente vai ter a contração muscular, que para que ela ocorra, né, para que os músculos funcionem, a gente vai estar gastando energia. Então, gastando energia, a gente vai estar queimando ATP, a gente vai estar liberando mais gás carbônico na corrente sanguínea, consumindo todo o oxigênio disponível, fazendo com que nosso sistema nervoso informe ao nosso cérebro para a gente aumentar a frequência respiratória, porque a gente está precisando de mais oxigênio. Então a gente respira mais rápido. Fazendo com que entre oxigênio mais rápido na nossa corrente sanguínea, para que esse oxigênio consiga suprir a necessidade das nossas células, né, de continuarem funcionando e gerando ATP para que o músculo continue, na verdade, a funcionar, tá? Se acontecer uma diminuição acentuada do nível de oxigênio no sangue, o ritmo respiratório também será aumentado. A diminuição do oxigênio é detectada por receptores químicos existentes na nossa aorta e na veia carótida, né? Então, elas vão ter sensores ali que vão conseguir identificar justamente se o nível de oxigênio e o nível de gás carbônico no nosso corpo está adequado, fazendo com que haja uma aceleração na nossa respiração para adequar a necessidade de oxigênio no nosso sangue. Então, esses respiratórios enviam então mensagens para o centro respiratório medular para que aumente, né, esse ritmo, essa frequência que a gente vai estar respirando. Então, Gerlúcia está dizendo que a pessoa ficou ofegante, chegando até a causar desmaio. Se o exercício for muito intenso, né, você não conseguir respirar ao nível de você ter o oxigênio necessário, a pessoa desmaia mesmo. Então, a Rafael está dizendo aqui, então, no caso, esse é o fato que quando estamos em grandes altitudes podemos desmaiar fazendo grandes exercícios? Sim, na verdade, Rafael, quando a gente está em grande altitude, né, quem não é adaptado pode desmaiar até sem a necessidade de fazer grandes esforços, simplesmente porque a pessoa não está adaptada àquela pequena quantidade de oxigênio disponível na atmosfera naquele ambiente, tá? E aí, com isso, a gente começa, né, quem já vivenciou isso, a pessoa começa a ficar tonto, né? Por quê? Porque tá faltando oxigênio. E aí, dependendo do indivíduo, ele pode desmaiar, certo? Necessitar de receber, né, ir para o hospital para receber oxigênio mesmo. Os atletas, quando eles vão... Não, Tati. Não. Ai, meu Deus. Os atletas, quando eles vão fazer participar de alguma competição em ambientes de grandes altitudes, eles chegam antes, né, era indicado chegar alguns dias antes para o corpo ir se adaptando. Hoje, alguns indicam que chegue já em cima da hora para competir e não dá tempo de sentir tanta falta, tá? Aí depende do preparador físico daquela equipe, certo? E também da modalidade do esporte. Então, aqui a gente tem um esqueminha, né, de quando aumenta a frequência respiratória e quando diminui a frequência respiratória. Então, a gente tem aqui... Deixa eu ver. Peraí, gente. Deixa eu ver aqui como tá ao contrário para mim, para apontar para o ambiente certo. Então, aqui a gente tem a sinalização de que houve o aumento do gás carbônico, né? Se houve aumento do gás carbônico na corrente sanguínea, o que é que vai acontecer? A gente vai ter um aumento de ácido carbônico na corrente sanguínea. Nosso sangue ele vai alterar o seu pH, ficando um pouco mais ácido, transformando isso em bicarbonato e hidrogênio. Vai fazer, quando tem essa liberação, aumenta gás carbônico, o ácido carbônico vai liberar bicarbonato e hidrogênio, deixando o pH do sangue mais ácido,
fazendo com que aumente a frequência respiratória. Já se acontecer o contrário, a gente tem uma baixa de gás carbônico, a gente vai ter o quê? Hemoglobina mais oxigênio, formando a oxihemoglobina, vai aumentar o pH do sangue, diminuindo a frequência cardíaca. Então, quando a gente está correndo, né, fazendo alguma atividade física, e a gente para, o que é que vai estar acontecendo com a nossa respiração? Então, Gilmário, boa noite. Rafael Antônio, Felipe Henrique, boa noite. Então, o que é que vai estar acontecendo, gente, com a nossa respiração? A gente parou de correr, e aí tá um tempinho agora, depois de parou. O que é que vai acontecer? Meu celular que tava tocando, aí eu cancelei a ligação. Então, gente, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecendo com a nossa respiração após a gente fazer uma atividade física intensa, por exemplo, uma corrida, parei, vou estar ofegante logo depois, o que é que vai acontecer? Aí, à medida que o tempo vai passando, como que vai ficando a nossa respiração? A gente vai ficar sempre ofegante? Ai, Ted. Hein, gente? A gente vai ficar sempre ofegante? Tá, Ana Lúcia tá dizendo aqui, vai se restabelecer aos poucos. Por quê? Porque a gente não está mais naquela atividade intensa, então a gente não precisa mais daquela frequência cardíaca tão alta, porque o que a gente... Desculpa, frequência cardíaca não, frequência respiratória. Porque a gente desacelerou, né, parou o exercício, então se a gente continuar inspirando muito, né, oxigênio, a gente vai ter uma hiperventilação. Então, a Rafael está dizendo aqui, vai restabilizar novamente o pH do sangue e voltar ao normal, ficando mais lenta, da respiração, né? Então, a gente vai ter isso aqui, ó. Quando a gente parou a atividade, certo? A gente não estava com a frequência respiratória mais forte, mais rápida, né? Mais intensa. Então, quando a gente parou essa atividade, a gente não vai estar tendo mais a necessidade daquela quantidade tão grande de oxigênio. Então, ele não vai estar queimando tanta energia, os músculos não vão estar queimando tanta energia, o que vai fazer com que a gente tenha uma quantidade menor de gás carbônico, proporcionalmente à quantidade de oxigênio, porque a gente está inalando mais. A gente está inalando mais oxigênio. Boa noite, Laninha, André Aluna. O nome completo é para os alunos do P3 de Radiologia que estão assistindo a aula para servir como frequência. Tá, Crislaine? Então, diminuir a quantidade de gás carbônico que eu estava inspirando, né, devido à atividade física que eu estava fazendo. E aí, o que é que eu vou ter agora? Hemoglobina com oxigênio formando oxihemoglobina, que vai fazer com que a gente aumente o pH do sangue, causando ali uma alcalose, ou seja, o sangue agora vai se tornar básico, e com os receptores que a gente já viu, então, Crislaine Maiene, Gerlúcia Rufino, né, botaram o nome na lista. Então, a gente com essa alcalose, a gente vai ter a identificação, né, dos receptores, que a gente não precisa mais ter aquela frequência respiratória tão forte, a gente não está precisando de tanto oxigênio quanto a gente precisava antes para a contração muscular. Então, aqui a gente tem a questão da relação gás carbônico com o ritmo respiratório. Então, no momento que se identifica a quantidade
acima, né, ou abaixo de gás carbônico no nosso sangue, a gente vai ter a aceleração ou a diminuição proporcionalmente da frequência respiratória. Então, quando a gente tem um aumento do gás carbônico, a gente aumenta a frequência respiratória, porque significa que a gente está queimando, né, muita energia, gastando oxigênio, e a gente precisa repor esse oxigênio que está sendo perdido. Já quando a gente diminui a quantidade de gás carbônico no sangue, a gente também vai ter a diminuição da frequência respiratória. Então, Rafael Antônio, Rosilene Batista, boa noite. Laninha tá falando que é bom essas aulas porque dá até tempo de tomar banho nos intervalos. Então, gente, deu para compreender aqui essa relação ritmo respiratório e a quantidade de gás carbônico. Esperar vocês responderem, ver se alguém tem alguma dúvida. Dúvida, gente? Não? Então, vou continuar, tá? Então, o controle da respiração. O ritmo respiratório Tá, o sim é que pode continuar, né? Então, o ritmo respiratório ele é controlado pelo bulbo localizado na base do encéfalo, como a gente tem a imagem aqui, certo? Então, a gente vai ter o tronco cefálico, aqui a gente tem a ponte e aqui a gente vai ter o bulbo raquidiano. E toda essa proporção aqui a gente vai ter o cérebro, certo? Então, a respiração normal ela é rítmica e involuntária, ou seja, a gente não precisa... povo fala realmente, Rafael, porque quando eu perguntar, eu preciso dessa interação de vocês. Na sala de aula fica mais fácil, né, de vocês se manifestarem se estão com dúvidas ou não. E aí deixando claro aqui, certo, gente, que a qualquer momento vocês podem interagir, vocês podem colocar pergunta, falar qualquer coisa aqui, certo? Eu vou tá sempre... eu tô próxima aqui ao celular justamente para estar acompanhando o que vocês falam e poder estar interagindo, tirando as dúvidas, né? E lendo aqui os comentários de vocês para complementar a aula. Lembrem-se que a participação de vocês é extremamente importante para a aula, por isso que eu estou fazendo através de lives, né? Porque as lives vocês podem, ao mesmo tempo que eu estou explicando, estar participando. E um vídeo gravado fica mais complicado de vocês enviarem as dúvidas depois. Então, aqui fica uma mão de duas... uma via de duas mãos, né, onde eu passo a informação, mas vocês também passam o ponto de vista de vocês, certo? Então, a respiração, ela é a respiração normal, né? Ela é rítmica porque ela vai ter uma frequência, desde que você não esteja fazendo uma atividade física, né? Ela vai ter um ritmo e ela é involuntária porque a gente não vai ter que ficar pensando, né? Eu tenho que respirar, tenho que inspirar, tenho que expirar, tenho que inspirar, expirar. Não, a gente pode fazer isso de forma voluntária, consciente também, mas de forma geral, ela é uma movimentação automática, né? A gente não precisa ter a consciência para poder respirar. Não é à toa que quando a gente, se a gente quisesse, eu vou me matar sem respirar, vou tapar a respiração aqui e vou morrer sem oxigênio. Isso não vai acontecer, né? Então, o nosso bulbo, ele manda lá a informação para que a gente respire e aí, mesmo que inconsciente, a gente vai acabar fazendo um movimento de, né, os movimentos musculatórios, diafragma e intercostais, dos músculos intercostais, para que a gente possa respirar, tá? Então, por isso que se você mergulha, tá? Numa piscina, num mar, né, num lago, seja onde for. Se você mergulhar, se você ficar com a cabeça submersa, vai acontecer isso que eu acabei de explicar. Mesmo que conscientemente você não queira respirar, porque você está embaixo da água,
Mas o cérebro, né, o bulbo, ele vai mandar a informação para que você inspire. E aí você fazendo isso, você vai inalar o quê? Boa noite, Jean. Você vai estar inalando a água. E aí, se você respirou a água, né, o nosso pulmão, nós não somos adaptados para respirar embaixo d'água, para retirar o oxigênio que está disponível dissolvido na água. Então, se a gente inspira embaixo d'água, a gente vai acabar morrendo afogado. Então, o Chris Line está falando aqui, quando a gente dorme também respiramos inconsciente. Sim, na verdade, no nosso dia a dia a gente respira inconsciente, né? Um movimento automático. Ainda bem, né? Então, Sara, boa noite. Então, é importante, né, a gente ter essa consciência em algumas situações, mas esse movimento, ele é automático. E se a gente tentar, né, embaixo d'água, eu não quero respirar, mas você vai ter um limite, né? A quantidade que a gente estava falando no gráfico anterior, a quantidade de gás carbônico, ele vai estar acima na corrente sanguínea. Por quê? Porque eu parei de respirar, as células, elas vão continuar funcionando, elas vão liberar gás carbônico na corrente sanguínea, só que eu não estou inalando oxigênio porque eu parei minha respiração. Então, a gente vai ter o quê? A acidose ali no nosso sangue, né, deixando ele ácido. E aí, o nosso sistema autônomo, ele vai mandar a informação que é necessário inspirar. E aí, quando a gente inspira, a gente vai acabar inalando a água se a gente estiver embaixo da água, certo? Então, o controle do ritmo é influenciado pela variação da concentração de gás carbônico no sangue e do pH decorrente do acúmulo desse gás na corrente sanguínea, que foi o que a gente estava falando agora. Então, bulbo raquidiano ou bulbo, tá? Rafael perguntou qual o nome do bulbo que controla a nossa respiração. É bulbo, tá? Mesma forma. Então, sim, alguma dúvida aqui, gente? Em relação ao controle da respiração ser autônoma, em relação de a gente, mesmo que queira ficar sem respirar, automaticamente a gente vai ter o estímulo da respiração. Deu para compreender a explicação? Vou guardar vocês responderem. Eu sei que tem às vezes um delay, né, uma demora entre eu falando aqui, a mensagem chegar até vocês e vocês responderem. Por isso que eu paro um pouquinho quando eu faço a pergunta. Tá, então não tem dúvida, tô vendo aqui. Tá certo, então vou dar continuidade. Então a hematose vai... Gente, deu uma travada aqui. Vocês estão conseguindo acompanhar? Me digam aí se destravou. Vocês estão conseguindo ver, me ouvir direito agora? Deu uma travada aqui na live. Vou esperar vocês se manifestarem para saber se vocês estão acompanhando. Tá dando para acompanhar? Tá, então vou continuar. Então a hematose. A hematose vai ser a troca de oxigênio por gás carbônico, né, pelo CO2 lá nos alvéolos, que eu já tinha, né, até em sala falado um pouquinho para vocês. Tá, acompanhando, tô vendo aí que tá todo mundo dizendo que tá ok. Então, eu tinha feito esse esqueminha que tá aqui, eu tinha feito em sala de aula, né, nas minhas obras de arte ali que eu faço no quadro para vocês, mas aqui dá para acompanhar, inclusive, mais bonito do que o que eu desenho. Então, quando a gente inala, né, durante o processo respiratório, o ar, ele vem através das vias aéreas superiores, né, as fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, pulmões, brônquios, bronquíolos, até chegar ao nível de alvéolos, tá? Então, quando a gente chega ao nível de alvéolos, a gente vê que essa região ela é extremamente vascularizada. O que é que quer dizer isso?
que ela tem muitos vasos. No caso aqui, especificamente falando dos alvéolos, ele vai ser rico em capilar. Lembrando que os capilares, eles são vasos compostos por uma parede, né, de apenas uma célula. Apagar a luz. A questão é porque quando eu tô na frente do celular, ele foca em mim, mas quando eu saio, ó, vejam se melhora. Ele foca lá atrás. Então, tá dando pra ver agora? Melhor, ó, porque se eu apareço na tela, ele deixa mais claro lá atrás. Então, eu tô vindo pra cá, tá? Então, vocês vão ficar aí com minha voz enquanto eu tô falando, tá? E explicando essa imagem. Então, os alvéolos, né, a gente vai ter eles ricos em oxigênio. Tá, deixa eu ver aqui se... Ficou melhor? Eu tô com a luz aqui do estúdio só no meu rosto. Deixa eu tentar virar um pouquinho mais. Ah, tá brincando. Ah, agora já era, agora já mudei. Lembrando que esse material tá no e-mail de vocês, certo? E aí, se vocês puderem estar acompanhando, fica melhor, tá bom? Bom, mas como eu tava falando, né? Deixa eu passar aqui novamente para a imagem. Então, a gente, nos alvéolos, a gente vai ter aqui a troca dos gases, onde a gente tem a corrente sanguínea rica em gás carbônico. Na expiração, esse gás carbônico ele vai ser exalado e na inalação a gente enche nossos pulmões com o oxigênio que vai para a corrente sanguínea, né? Então aqui nos alvéolos a gente tem, ó, gás carbônico aqui em azulzinho saindo, né, indo em direção às vias aéreas superiores para ser exalado, e o vermelhinho, o oxigênio entrando para poder abastecer o nosso corpo. Então o sangue que vai estar vindo carregado com gás carbônico, ele vem através da artéria pulmonar, e o sangue que vai voltar para o coração, que está saindo do pulmão rico em oxigênio, ele vai através da veia pulmonar. Então, lembrando, gente, que não existe, a gente tinha falado isso em anatomia, né, no semestre passado. Tinha gente que falava que a veia só carrega gás carbônico e a artéria só carrega oxigênio. A gente está vendo aqui nas veias e artérias pulmonares que não é assim. Então, na verdade, é o que sai do coração vai estar rico em gás carbônico, e o que chega vai estar com o oxigênio aí na questão da proporção da pequena circulação, tá? Coração, pulmão, pulmão, coração. Então, o que está saindo do coração para ir para o pulmão é aquele sangue que vai estar rico em gás carbônico. Chegando no pulmão, substituindo por oxigênio, esse sangue agora vai estar rico em oxigênio, indo para o coração vai bombear para o corpo, para fazer agora a grande circulação. Então, vai abastecer o corpo de oxigênio e ficar rico em gás carbônico, vai voltar para o coração e fazer a pequena circulação. Então, vai ficar isso. Coração, pulmão, pulmão, coração, coração, corpo, corpo, coração, e vai ficar nesse processo enquanto a gente estiver vivo, certo? Então, o transporte de oxigênio. Quando respiramos, as moléculas de oxigênio formam ligações com íons de ferro, que são encontrados nas moléculas de hemoglobina, tá? Por isso que é tão importante, né, que a gente tenha ferro no nosso sangue. Quem aqui já ouviu falar de anemia falciforme? Vocês já ouviram falar dessa anemia?
Hein, gente? Já ouviram falar da anemia falciforme? Sim ou não? Vocês conhecem, sabem o que é? Quem puder tentar explicar aí um pouquinho o que seria a anemia falciforme? O que é a anemia falciforme, gente? Tá, sim, já, sim. Mas o que seria a anemia falciforme? Sim, Rafael, isso mesmo. A hemácia, ela tem forma de foice. A Aninha tá falando que eu falei em sala. Parece uma lua, os negócios do sangue. Então as hemácias. Pequena circulação será sempre pelas veias e a grande circulação será sempre pelas artérias. Então, Rafael Antônio está perguntando aqui. Boa noite, Lenilde. Então, no caso da anemia falciforme, as hemácias elas vão estar em forma de foice. Rafael, segura a tua pergunta aí que já eu explico, tá? Então, as hemácias elas são em forma de foice, então elas não vão ter a capacidade de absorver o oxigênio quanto uma hemácia normal. Então, quem tem anemia falciforme, ele vai ter, né, problemas circulatórios, problemas respiratórios, vão ficar mais ofegantes, porque justamente vai ter essa dificuldade. Danilo, boa noite. Então, é importante, né, o tratamento das pessoas que têm essa anemia falciforme justamente para que ela possa disponibilizar o oxigênio necessário para o corpo, né, para as nossas células funcionarem adequadamente. Val, nossa secretária acadêmica, boa noite. Então, respondendo aqui a pergunta do Rafael agora, deixa eu ver aqui. Pequena circulação será sempre pelas veias e a grande circulação será sempre pelas artérias? Na verdade, as duas circulações têm veias, vênulas, na verdade pela ordem, né? Artéria, arteríolas, capilares, veias, vênulas, capilares, tá? Então, como que acontece, Rafael? Saindo do coração, a gente vai ter as artérias, tá? Esse sangue, ele vai estar rico em oxigênio, e aí ele vai estar distribuindo esse sangue rico em oxigênio para o corpo. Então, inicialmente, como a pressão do sangue ela vai ser maior quando ele sair do coração, né? A força da contração do coração vai fazer com que ele saia com uma força muito grande, e aí as artérias elas têm um calibre, né? A sua espessura ela vai ser suficientemente grossa para poder aguentar essa pressão e constantemente, né? Então, Priscila tá dizendo aqui, aquela maravilhosa, que sorte a minha participar. Melhor EAD do mundo. Pô, obrigada, gente. Lembrando, é um tipo de EAD, né? Mas ficaria mais como uma live mesmo, uma aula que a gente teria em sala de aula, só que virtualmente falando. Então, desculpa, gente. Continuando a responder a Rafael, a gente teria esse sangue saindo do coração pelas artérias, e para ele chegar a nível celular, a gente precisa diminuir o calibre desses vasos. Então a gente teria artérias, arteríolas até nível de capilar, que seria onde a nível celular estaria ocorrendo a troca. EAC? Que é isso, Danilo? EAC. Então, no caso, quando esse sangue, né, foi a nível capilar, ocorreu a troca do oxigênio para as células, e as células substituem agora pelo gás carbônico, né? Então a célula vai disponibilizar gás carbônico para a célula e ela absorveu o oxigênio. Então, a nível de capilar, ela vai estar depois agora chegando a nível de vênula até o nível de veia. Então, as veias que vão chegar ao coração, elas vão estar ricas em gás carbônico. No caso da pequena circulação, a gente vai ter o sangue saindo pela artéria pulmonar. Então, tudo que sai do coração é artéria.
Só que ele pode estar rico em oxigênio ou rico em gás carbônico. Se for na grande circulação, ele sai rico em oxigênio para disponibilizar para o corpo. Se for na pequena circulação, a artéria vai estar rica em gás carbônico para ocorrer a troca gasosa para dentro, né, dos pulmões, lá nos alvéolos, para receber, ter a troca. Agora a veia pulmonar vai estar cheia de oxigênio para levar até o oxigênio. Então, Gerlúcia está dizendo aqui que EAC é estudo à distância da Clênia. Pode ser. Então, Tainá, boa noite, né? Fazendo frequência aqui na nossa aula também. Então, dessa forma, Rafael, deu para entender a questão de que não é que só artéria ou só veia na pequena ou na grande circulação. Nos dois a gente vai ter artéria, arteríola capilar, vênulas e veias. E nos dois a gente vai ter gás carbônico e oxigênio. A diferença é que o sangue que vai estar saindo do coração para a grande circulação, ou seja, para o corpo, vai estar rico em oxigênio. E voltar rico em gás carbônico para o coração bombear para o pulmão, e aí o pulmão fazer a substituição desse gás carbônico pelo oxigênio através da respiração. Então, que bom que deu para esclarecer. Então aqui, quando, dando continuidade, quando respiramos, as moléculas de oxigênio formam ligações com os íons de ferro das moléculas de hemoglobina. E aí, essa hemoglobina com o ferro, por isso que é tão importante a questão da dieta, né, onde a gente vai ter ferro, porque esse ferro vai ajudar a transportar o oxigênio. Essa hemoglobina vai, dentro da hemácia, vai estar transportando o oxigênio. Então, se a gente tem anemia, a gente vai ter o quê? Uma quantidade insuficiente de oxigênio no nosso corpo. Então, o produto da reação é a oxihemoglobina, né? HbO2. Então, no esqueminha aqui, a gente teria o quê? Nos alvéolos, a gente está recebendo oxigênio. Esse oxigênio ele vai se juntar à hemoglobina, formando a oxihemoglobina. Vai para a corrente sanguínea, né? Aqui já na grande circulação, onde vai ser distribuído para os tecidos. Vai haver a troca, onde o oxigênio ele vai ser absorvido, vai ser trocado nos capilares para o nível celular, e essas células vão estar disponibilizando gás carbônico aqui para a corrente sanguínea, né? Então, essa hemoglobina agora, ela não vai estar mais com o oxigênio. Que bom que estão gostando, fico feliz. Então, transporte de gás carbônico. A gente viu, né, agora que o oxigênio ele é transportado junto com a hemoglobina para fazer, né, essa circulação sanguínea e abastecer as nossas células de acordo com a necessidade das mesmas. Já no transporte do gás carbônico, a gente vai ter o gás carbônico mais oxigênio mais anidrase carbônica, vai formar aqui o ácido carbônico. E esse ácido carbônico ele vai ser quebrado em bicarbonato e hidrogênio, fazendo com que o sangue fique ácido. Então, quando a gente tem uma quantidade muito grande, né, que a gente falou há alguns minutos, quando a gente tem uma quantidade muito grande de gás carbônico no nosso sangue, a gente vai ter o quê? Um aumento da frequência respiratória. Então, a maior parte do oxigênio é transportado na forma de íons bicarbonato pelo plasma, né? Então, nosso sangue ele é composto por células sanguíneas e o plasma, que é a parte líquida. Então, o gás carbônico reage com a hemoglobina, formando carbohemoglobina. E também pode ser transportado dessa maneira para dentro das hemácias. Então, a gente tem aqui a hemoglobina com o gás carbônico formando a carbohemoglobina. Lembrando que não é todo o gás carbônico que vai estar junto com a hemoglobina, tá? É uma das formas desse gás carbônico circular no sangue. E aí, no esqueminha, a gente tem o seguinte: o gás carbônico, na verdade, começar por aqui.
O gás carbônico ele foi disponibilizado das células, né? O resultado da respiração celular vai ser disponibilizada para a corrente sanguínea. Então, nessa corrente sanguínea, a gente vai ter agora o sangue rico em gás carbônico, onde ele, através do ácido carbônico, vai se separar e se transformar na questão do hidrogênio e do bicarbonato. Leio já, Ana, sua pergunta. Então, quando há essa separação aqui de hidrogênio e bicarbonato, a gente vai ter aqui, cadê? A gente vai ter aqui novamente o ácido carbônico, que lá nos pulmões vai ter a substituição e a formação de água e gás carbônico, e aí a gente vai ter a nossa expiração. Então, deixa eu ver aqui, a Ana Lúcia está apertando. Clênia, fala de novo a formação desse carbohemoglobina, me perdi aqui. Então, carbohemoglobina, a gente vai ter a hemoglobina aqui embaixo, ó. A hemoglobina junto com o gás carbônico, tá? É uma das formas que o nosso corpo pode estar transportando o gás carbônico, certo? É só isso, ele pode estar sendo transportado livre no plasma ou junto com a hemoglobina. Deu para entender? Esperar vocês se manifestarem. Deu para entender, gente? Aí eu vou passar para o próximo slide. Enquanto vocês vão respondendo aí, a gente já tá com 57 minutos de live, tá? Chegando a 57 minutos. E o Instagram ele só permite vídeos de 1 hora. Então, eu vou fazer o seguinte, para não começar a explicação e a live encerrar no slide seguinte. Então, eu vou encerrar essa live, tá? E aí, vou iniciar outra logo em seguida. Pronto, então deu para esclarecer, né, Ana? Então, eu vou encerrar essa live, vou iniciar outra logo em seguida e aí vou dar uns 2 minutinhos ali para vocês entrarem novamente. Enquanto isso, eu vou pegar um pouquinho de água para mim, tá bom? Então, vou encerrar e vocês acompanham e começam a entrar na próxima live, certo? Tchau, tchau.